Que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Anteriormente nós não tivemos, em virtude da Semana Geração Jovem. Espero que de alguma forma você tenha acompanhado essa semana abençoada. Hoje estamos baseando em Salmo 143, o verso 10, que nos diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ensinar. Tem que ter humildade para reconhecer que nós precisamos de uma prévia orientação do Senhor para a condução das nossas vidas. O Senhor, em João 14, verso 6, afirma seu caminho, a verdade e a vida. Então, é um caminho que direciona para uma vida com propósito. E os sonhos do Senhor, todos os planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas são para glorificar o nome dEle através das nossas vidas. Nada do que nós pedimos ao Senhor é meramente para nós. Tem que haver algum benefício para o reino e para as pessoas ao nosso redor. Por isso que o salmista está pedindo: ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Porque nós queremos a nossa vontade. Nós temos essa tendência egoísta muito natural, se não clamarmos pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir a uma sábia decisão diante de tantos caminhos, tantos desejos, tantos sonhos. Mas será mesmo que é isso que o Senhor quer para as nossas vidas? Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu sei que eu quero fazer isso, mas eu não sei muito certo se é a sua vontade para a minha vida. Por favor, me oriente. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. Por quê? Porque nesses momentos de comunhão com o Senhor, que nós entendemos qual é a resposta que o Senhor vai nos conduzir diante do que apresentamos a Ele. O salmista entende que o Deus dos céus é soberano na vida dele. Porque ele aplica o que é dito em Provérbios 15, verso 33, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e a humildade procede a honra. A honra do Senhor que Ele proporciona aos seus filhos fiéis, que honram a Ele no secreto. Volto a dizer, a importância de você ser conhecido nos céus, a sua voz. Quando você pede uma orientação, uma verdade para o Senhor revelar a você, eu sei por experiência própria, por viver isso, que isso acontece muito comigo. Porque eu já tenho isso já na minha vida há muitos anos. Então a orientação do Senhor é muito explícita, audível para mim. Tem às vezes claramente ele diz: espera, Ana. Tem às vezes que ele já vai me dizer mais abertamente logo a resposta. Mas a grande maior parte do tempo, meus queridos, eu tive que esperar um bom tempo. Então, por que nós esperamos tanto? Se aparentemente o que nós estamos pedindo para o Senhor, de orientação, de decisão, parece tão urgente. Olha o que eu disse. Aparenta ser urgente, mas na sua concepção e não a do Senhor.
Por isso, muitas vezes, nós precisamos esperar um pouco mais. E o tempo do Senhor é perfeito. E o que nós fazemos enquanto nós esperamos o tempo ideal do Senhor, dele nos orientar? Nós vamos abençoando outras vidas. E nesse percurso do tempo, outras pessoas que você vai interceder vão receber suas bênçãos, vão receber suas respostas antes. E isso é uma prova de fé que você tem que ter. E o Senhor vai analisar sua alegria, o seu contentamento diante da vitória, da bênção concedida pelo Senhor ao seu próximo. E aqui mais ele diz: que o teu bom espírito me guie. Ele pede para ser ensinado a fazer a vontade do Senhor. Ele reconhece essa soberania de Deus na vida dele e pede para que o Senhor guie um terreno plano, um caminho certo, meus filhos. E para entendermos mais aprofundadamente, e eu amo Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, escrito pelos filhos de Davi, Salomão. Em Provérbios capítulo 16, o verso 1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você percebe que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, o que for melhor, tanto para a minha vida quanto para a sua vida, vem dos lábios do Senhor. Você confia em Deus? Eu espero muito que sim. Porque em muitas ocasiões, o Senhor vai mudar os seus planos. E você precisa confiar. Dar um passo de fé, porque no primeiro momento, não vai estar claro o caminho que o Senhor está conduzindo você. Mas tenha certeza que é um caminho de bênção e de propósitos grandiosos para a sua vida. O verso 2 diz assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Esses nossos olhos, esse nosso coração, essa nossa vontade tão enganosa. Tenham cuidado com os desejos que vocês têm, queridos. Pode ser que não seja bom para a sua vida. Por isso que nós precisamos relembrar o que nós lemos no Salmo 143, verso 10. Que o Senhor precisa nos ensinar a fazer a vontade dele. Jeremias 17, versos 9 a 10, fala que o nosso entendimento, que é o coração, né, a mente, é enganosa. E quem entende a nossa mente é o Senhor. Por isso que nós precisamos nos sujeitar à boa e perfeita vontade do Deus Todo-Poderoso. Aqui mais adiante, neste mesmo capítulo de Provérbios 16, o verso 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas essa condução do Senhor, dele dirigir os nossos passos, ainda precisa da nossa permissão. Nós temos o livre-arbítrio. Então, é o seu desejo que o Senhor ensine a você a fazer a boa e perfeita vontade dele e que ele dirija os seus passos? Eu espero que sim, porque nós temos que ter cautela. O verso 17 diz assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a vida. Nós, pela orientação do Senhor, seguimos os princípios e valores e parâmetros dos céus para decidirmos quais ambientes nós frequentamos, quais pessoas nós convivemos com uma certa regularidade.
Claro que nós temos sim a missão de falar de Jesus para as pessoas. Mas nós precisamos ter cautela com umas pessoas que se aproximam de nós e orar por elas. E algo também nós precisamos aprender é nos silenciarmos diante do que o Senhor oferecia a nós a respeito das promessas dele. Porque, inevitavelmente, quando o momento chegar, o tempo perfeito de Deus, todos saberão. Irão espalhar as boas novas que a mão do Senhor foi que abençoou a sua vida. Porque, meus queridos, tudo é do Senhor, tudo provém dele, tudo para a honra e glória dele, através das nossas vidas. E o verso 25 para nós finalizarmos a nossa meditação de hoje. Há um caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Mas como é que eu vou saber se essa minha decisão está me conduzindo a um caminho de morte? Entregando ao Senhor tudo o que você precisa decidir. Seja simples ou mais grande, podemos assim dizer, na sua expansão e na sua implicação na sua vida. Mas lembre-se que mesmo que seja só uma pequena decisão, parece assim tão inofensiva, aparentemente está tudo certo, mas se você não consultar o Senhor, pode ser caminho de morte para sua vida, pode ser maldição para sua casa e mais. Começou tão pequeno, mas pode ter grandes consequências na sua vida. Então, você está no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Mateus 6,33 diz isso claramente. Que quando nós priorizamos o reino do Senhor e a justiça dele, tudo que nós necessitamos, o Senhor vai suprir. Por isso, tenha uma vida de oração, para que você possa discernir a boa e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos orar? Santo e bondoso Deus, Paizinho querido, nós somos muitas vezes teimosos. Nós não queremos ouvir sua voz, não queremos muitas vezes ouvir sua orientação, porque nós nos enganamos, Pai. Acreditando que nós sabemos qual caminho seguir nessa vida, qual decisão tomar. E como salmista, humildemente diante da tua presença, Pai, nos ensine a fazer a tua vontade. Que o nosso eu diminua, que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Porque quando nós somos abençoados por Ti, nós somos um testemunho vivo da Tua bondade e da Tua fidelidade. E também somos uma bênção às pessoas ao nosso redor. Nos ajude, Senhor Deus, a perseverarmos na fé, esperando nas Tuas promessas se cumprirem. E nos alegrarmos com grande júbilo pelas bênçãos já concedidas pelos nossos queridos que intercedemos. Senhor, segura as nossas mãos e nos conduza, nos guie os nossos passos por caminhos e propósitos e sonhos tão elevados, tão grandiosos, que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê, Senhor Deus, um final de semana abençoado, que possamos, Senhor Deus, desenvolver uma vida de oração, que possamos saber discernir a sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima sexta-feira, se o bondoso Deus assim o permitir.